Olá, que prazer é poder estar de novo com você aqui nesse nosso bate-papo do Café e Fé. Nesse momento nós entendemos que o objetivo, o nosso propósito, o nosso alvo é falar, é anunciar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Quanto mais você vasculha, mais riqueza você acha. E os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o material e também participar conosco aqui. Nós olhamos para você como um parceiro, como alguém que está aliado conosco, e nós pedimos assim que você ore por este programa. Muita gente não faz ideia do que é a importância da oração. Nós estamos numa luta espiritual invisível e é preciso que haja suportes de oração. Você também pode compartilhar esse programa com outras pessoas e, se for possível, contribuir para a sustentabilidade dele. Nós vamos para um pequeno devocional e já a gente volta. Amado de minha alma, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, 1 e 2. Você provavelmente já ouviu alguém dizer a outro a frase "eu te amo". Namorados, casados, pais, filhos podem dizer "eu te amo" para o outro. Alguns não conseguem pronunciar essa frase e dizem "gosto muito de você" ou alguma outra expressão de carinho verbal. De vez em quando, vejo casais que um dia disseram que se amavam, mas em pouco tempo disseram que se odiavam. Um casal pode confundir o verdadeiro amor com paixão e logo que as dificuldades aparecem, dizem "eu não te amo mais". O poeta português Luís Vaz de Camões escreveu um soneto sobre o amor que diz assim: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? O amor verdadeiro é uma decisão deliberada, de entrega e doação, mesmo que não haja algum ganho ou troca aparente. Amar é muito mais que um sentimento, é muito mais do que paixão. Mas por mais bonito que seja esse soneto, e por mais que toque nossas emoções, a maior expressão do verdadeiro amor foi-nos dada por Jesus Cristo e registrado por João, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Ninguém que de fato tenha experimentado o amor de Jesus Cristo pode amar a Deus e ao próximo verdadeiramente. Em geral, vemos no ser humano expressões sinceras e altruístas, mas também, muitas vezes, interesseiras. No entanto, o verdadeiro amor a Deus e ao próximo somente é possível pela vida de Jesus Cristo em nós. O salmista disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Por que amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele que se tornou a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Por que o amamos? Porque Ele se deu a si mesmo por nós quando ainda éramos seus inimigos.
Temos vida por meio da morte de seu Filho na cruz. Temos paz por meio do seu sangue derramado. Recebemos um novo coração porque ele destruiu o velho coração na sua morte. Amor verdadeiro por Deus é, em todos os sentidos, resultado da ação dele por nós. Ele é o agente eficaz que agora me faz amá-lo de verdade. Porque o amamos, porque ele é a força da minha salvação, o meu baluarte. Em Deus sou plenamente satisfeito por causa do amor do Pai, manifestado em Jesus Cristo e revelado pelo Espírito Santo. Glória à Trindade Santa. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, antes de nós começarmos a nossa meditação aqui, vamos nos colocar diante da presença de Deus para que Ele nos dirija. Nosso Pai, nós somos tão rápidos para esquecer as coisas e tão volúveis com os nossos pensamentos. Por isso nós te pedimos que Tu operes em nós, Tu faças com que, tanto no falar como no ouvir, haja uma operação do Teu Espírito. E nós pedimos também pela vida de cada pessoa aqui, aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão ouvindo, que as suas famílias sejam dirigidas e governadas pela operação sobrenatural do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos conversado aqui sobre as coisas dos últimos tempos, dos últimos dias. Temos procurado focar a mensagem final de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que Deus falou muitas maneiras, de muitas formas, aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, a forma como o escritor aos Hebreus fala, ele está se referindo ao tempo da encarnação do Verbo, o tempo em que Deus tabernaculou. Essa expressão é uma expressão bem interessante, que ela fala da casa onde Deus habitou entre os homens, como se fosse um tabernáculo. Ele veio morar com gente e veio desmanchar a maneira equivocada como nós vivemos, centralizados em nós mesmos, cheios de um egoísmo insuportável. Então, nesses últimos dias, portanto, é quando o Messias esteve conosco, quando ele assume o projeto da nossa salvação plena, ele nos falou pelo Filho, o Filho que se constituiu herdeiro de todas as coisas, o Filho que fez o universo e que é o resplendor da glória de Deus, do ser divino, e a expressão exata deste ser. Ele usa aqui uma expressão sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
E aqui nós queríamos trazer esta expressão, depois de ter feito a purificação dos pecados. No Velho Testamento não existe esta ideia de purificação de pecados. Existia a purificação de leprosos, a purificação da mulher depois do parto, a purificação de locais, mas a purificação dos pecados é uma realidade neotestamentária que está voltada para aquele que tem o poder de tornar puro o coração do homem. E aqui nós temos Davi, lá no Salmo 51, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa expressão, cria em mim, ó Deus, um coração puro, o verbo criar aqui é um verbo que só se usa para Deus. O homem cria coisas, o verbo é diferente. Todo o sistema de criação que é feito pelo homem, pode-se usar 2 ou 3 verbos que são diferentes na língua hebraica, mas o verbo bará, que é o verbo que fala da criação quando Deus está agindo, só quando o sujeito é Deus se pode usar esse verbo. Só Ele pode purificar os pecados. A nossa realidade é que nós nascemos, todos nós nascemos neste mundo. A palavra é um pouco clássica, mas eu vou usar, ela é conspurcado pelo pecado. Nós somos contaminados pelo pecado. Nós somos poluídos pelo pecado. E o pecado, basicamente, é um estágio de incredulidade em relação a Deus. Nós podemos até ser crédulos com relação aos ídolos que nós criamos. Nós podemos até ser crédulos com relação à política, aos homens, aos que exercem alguma influência sobre nós. Mas fé, do ponto de vista bíblico, é um milagre numa pessoa. Então, a grande necessidade que nós temos é de sermos purificados. Por quê? Porque todos nós somos como trapos de imundícia. Todos nós somos como o imundo. E toda a nossa justiça, as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Que densidade de informações aqui. O que o profeta está dizendo, fazendo um diagnóstico da natureza humana, é que a nossa natureza é como o imundo. A palavra imundo aqui significa aquele que está eticamente contaminado. Ele está religiosamente sujo, ou ele está cheio de vermes. É uma pessoa que não tem condições de viver uma vida comunitária. Ele está usando essa expressão para a nossa natureza. É por isso que nós digladiamos, nós brigamos, nós competimos uns com os outros por causa desta nossa imundícia existencial. Ele usa também a figura que todos nós, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Trapos aqui, usado na linguagem hebraica, seriam aqueles panos apodrecidos com o sangue morto da menstruação e que se tornava fétido. E ele diz que nós murchamos como a folha. Você vai secando
e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isto está falando de mim, isso está falando de você. Nós, por melhor que sejamos, olhados dentro do microscópio de Deus, apresentamos esta realidade que exige, sem dúvida, de purificação. E é por isso que eu estava citando o salmista Davi, quando ele clama: purifica-me com hisopo, e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode fazer isto na minha vida e na sua. Esse é o problema. Muitas pessoas tentam se purificar pelas obras, mas as nossas obras estão contaminadas pelo nosso egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Por melhor que elas sejam, elas estão realmente poluídas e nossas obras não podem nos purificar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo com essa tarefa e ele diz assim: tendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se. Vou ficar sentado mais um instante e já já a gente volta para conversar. Como eu estava falando, a purificação, que é uma espécie de catarse, a palavra a gente usa catarro, que é jogar para fora aquilo que estava sujo, estava adoecendo a gente. A purificação do ponto de vista bíblico é exatamente essa ideia de tirar de nós a sujeira. E nós, por nós mesmos, não podemos nos purificar. O profeta Jeremias, ele diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, soda, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Por mais que nós tentemos nos libertar de nossa natureza, ela está tão profundamente corrompida que ele usa linguagens do seu tempo, como o salitre e a potassa, que não conseguem tirar a sordidez de nossa natureza. E ele diz que a nossa iniquidade está perante os seus olhos, está perante ele. Jó também teve essa visão quando ele diz assim: ainda que me laves com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirá no lodo e as minhas próprias vestes me contaminarão. Eu estou sempre ligado a esta contaminação existencial. Agora,
que fazer com isto? Foi aqui que nós vimos que ele, que é o resplendor da glória de Deus, que é a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se. O que eu quero dizer para você é que Deus tem um plano de nos fazer íntegros, inteiros e descontaminados desse sistema poluído, governado pelas ações malignas deste mundo. E isto só pode ser possível por meio de Jesus Cristo. Essa purificação é algo que ele faz e é permanente. Aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, a Bíblia nos diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que que ele se assentou? Porque ele terminou o trabalho que ele veio realizar da purificação dos nossos pecados. Ele não somente nos perdoa, mas ele também nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, diz o apóstolo João, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que a Bíblia diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo em água pura. Esta água pura não se trata de água benta ou de qualquer outro sistema deste mundo, mas se trata da própria pessoa de Jesus Cristo. Uma ocasião, quando ele assistia à lavagem das escadas do templo lá em Jerusalém, eles periodicamente lavavam as escadarias, e aí Jesus, olhando aquilo, ele disse: olha, quem crê em mim, você olha, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Ele é realmente a água que dessedenta a sede que todos nós temos, porque todos nós somos portadores de uma carência existencial de significado, onde muitas vezes nós buscamos esse significado em cursos superiores, em cursos em formação intelectual. Às vezes nós fazemos isso através do trabalho, ou procuramos a nossa identidade por meio do recurso, do dinheiro, mas nada disso, de fato, satisfaz as nossas vidas. Nós precisamos de alguém que nos ame de modo incondicional. Recentemente eu estava lendo a história de um empresário, um grande empresário, que ele se considerava ateu e radicalmente contra tudo o que havia no cristianismo. Ele vivia de prazeres e de poderes e de riquezas, e ele tentava completar a sua existência com droga, sexo e toda essa coisa que momentaneamente dá um certo prazer. Até que uma das suas namoradas, que ele estava muito ligado, deu-lhe um chute
e ele ficou muito frustrado e foi para a casa da sua irmã, e esta sua irmã, ela tinha passado por uma enfermidade muito grave e acabou sendo curada de modo sobrenatural, e ela e o marido começaram a falar de Jesus para ele, mas ele ficou tão irritado e disse assim: agora eu vou me dedicar a estudar a Bíblia, o cristianismo para provar que vocês são uns impostores, uns falsos. E ele então se dedicou a este estudo e o tiro saiu pela culatra. Porque a Bíblia diz que nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. E agora esse empresário, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele diz o seguinte: eu gasto grande parte do meu tempo e as minhas redes sociais para dizer que não existe outra pessoa neste universo que pode dar sentido à sua vida a não ser Jesus Cristo. Mas esse não é um caso isolado, você vai encontrar N casos na história de pessoas, homens e mulheres, que foram alcançados por aquele que perdoa e purifica os pecados. Então, meus queridos, nós podemos dizer que Jesus Cristo, ele tem o poder de fazer a sua vida ter sentido. Ele veio para isto, para nos trazer limpeza. Não significa que eu não peque mais. Significa que o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. A Bíblia é muito clara em dizer: o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei sempre vai nos impulsionar a ver que somos incapazes de não pecar. Mas a graça vai nos mostrar que Deus é poderoso e Ele assume o nosso pecado e nos limpa e não nos cobra daquele pecado, porque uma vez perdoado, para sempre apagado. Por isso que ele vai dizer que por um único, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para que nós esperemos as manifestações do seu poder na nossa vida. O que eu posso garantir para você é que há uma purificação. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, o Pedro não queria que ele lavasse. Depois que ele lavou, ele disse: eu não só quero que o senhor lave os pés, mas o corpo e cabeça e tudo. Ele disse: mas vocês já estão lavados pela palavra que eu tenho dado a vocês. Então, eu quero deixar com você aqui a ideia de que nos últimos dias, e só nos últimos dias, nós tivemos de fato a consumação daquele que pode não só perdoar o pecado, mas nos purificar de toda injustiça. Que a sua vida ganhe esta realidade espiritual de Jesus Cristo e que você receba os efeitos eternos de uma eterna salvação. Não uma salvação provisória que muda conforme o nosso humor. Não uma salvação que, de acordo com a nossa queda, ele simplesmente tira, mas uma salvação que ele tira o nosso pecado com a nossa queda. Que Deus dê graça a você e a mim a termos um Salvador como este, capaz de nos salvar totalmente. Fica aqui o nosso abraço, de coração para coração, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.